irmãos, né? Bom dia a todos mais uma vez. E vamos ter um tempo de oração silenciosa, onde a gente pode preparar o nosso coração para o nosso culto ao Senhor, pedindo as bênçãos de Deus, que Ele nos abençoe mais uma vez neste culto, enquanto nós ouvimos um prelúdio. Ó Pai de amor, nós queremos nos colocar diante do Senhor novamente, agradecidos, Senhor, pelo tempo que nós tivemos de instrução, também pelo tempo que nós pudemos desfrutar de comunhão com os nossos irmãos, e nós queremos, Senhor, também, todos juntos aqui, adorarmos o Teu nome neste momento, Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa honra, Senhor, devido à Tua graça, Senhor, merecida em nossas vidas. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor se agrade do nosso culto, que possa ser um culto, Senhor, sincero, um culto, Senhor, que realmente, Senhor, o nosso coração, Senhor, possa trazer louvores ao Teu nome. E nós oramos, Senhor, para que tudo que seja feito aqui, Senhor, cada leitura, cada oração, as músicas cantadas, Senhor, nossas ofertas, tudo aquilo que a gente faça aqui, também a mensagem do Senhor, que o Senhor se agrade de tudo isso, Senhor. Oramos também, Senhor, para que, mais uma vez, Senhor, na ministração da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa trabalhar em nossas vidas, nos dando iluminação, também agindo, Senhor, em nossas vidas, nos dando o poder necessário, Senhor, para que a gente possa ouvir e praticar a Tua palavra, Senhor. Nós oramos para que o Senhor continue, Senhor, a agir na vida da nossa igreja. Nós dependemos da ação do Teu Santo Espírito, na vida da nossa igreja, para que a gente possa ser edificado e possa crescer, Senhor, mais e mais, de glória em glória, Senhor, sendo conformados à imagem de Cristo. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quero pedir àqueles que puderem a se colocarem em pé. Nós vamos estar lendo o texto bíblico de Filipenses, capítulo 2, dos versos de 1 a 13. Filipenses 2, de 1 a 13. Eu mesmo vou estar fazendo a leitura e os irmãos podem acompanhar com atenção a palavra de Deus. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana,
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Ainda em pé, vamos cantar um cântico de louvor ao Senhor. Através da cruz de Cristo, nós estamos aqui para adorar o nosso Senhor. Nós vamos cantar bem alto a nossa voz. Através
nós te adoramos, nós te glorificamos. Obrigado, Deus, por essa reunião abençoadora para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor seja exaltado, seja adorado, glorificado no nosso meio, Senhor. Só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Como é bom, Senhor Deus, podemos cantar louvores ao Senhor, podemos engrandecer o teu santo nome, Pai. Obrigado pela bênção dessa reunião, abençoa-nos, para que possamos juntos, Senhor Deus, engrandecer o teu santo nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós vamos estar cantando agora um hino, preparando o nosso coração, preparando o tempo que nós teremos de confissão ao Senhor. Convido a igreja a abrir o texto bíblico de Salmos 103. Salmos 103, nós leremos os versos 10 e 11. Salmos 103, versos 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui
consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Vamos ler todos juntos comigo novamente? Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Amém? Nós vamos ter um tempo de oração particular, silenciosa, enquanto nós ouvimos o fundo musical. Depois de um tempo de oração, de confissão ao Senhor, a nossa irmã Sarita nos fará, Deus, uma oração de confissão ao Senhor. Quero convidar a igreja, aqueles que puderem, a se colocar em pé novamente. E enquanto nós cantamos um cântico ao Senhor, aqueles irmãos que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, podem aproveitar o momento para isso.
Sua misericórdia. Deus Santo e maravilhoso, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos te exaltar pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, te louvando, te exaltando, Senhor. Somos gratos, recursos também temos trazido, temos doado, Senhor, e nessa manhã agradecer os recursos que foram trazidos à tua casa, pelos teus filhos, pelas famílias, Senhor. Dá graça também aos irmãos que administram sabedoria também nesse recurso, Pai. Louvamos e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, o pastor Denis tem a palavra. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos. Peço a você que abra a sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Nós continuaremos as meditações dessa preciosa carta. Ainda no capítulo 1. Olharemos para alguns versículos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Por os versículos 3 até o versículo 7. Vamos olhar nesse grande parágrafo. Palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. A palavra do Senhor nos diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado pela bênção dessa reunião abençoadora que o Senhor promoveu, Senhor Deus. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe. Abençoa-nos para aprender mais a Tua Palavra, viver de acordo com a fé, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus. Nós carecemos da iluminação do Teu Espírito, pedindo, Senhor Deus, as bênçãos do Senhor, a ministração da Tua Palavra. Nós te agradecemos, Pai, por momentos de confissão que tivemos, pelos louvores que cantamos, pela oração que ouvimos e fizemos, pela leitura da Palavra do Senhor e também pelo tempo de contribuir em todos esses momentos, Senhor Deus. Nós desejamos que o Senhor tenha sido glorificado. E agora, Senhor, o Senhor deve ser exaltado, o único, Senhor Deus, exaltado no nosso meio. Abençoa-nos, segundo o Teu Santo Espírito. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos continuando esse capítulo 1 da segunda carta de Pedro. E nessa sequência, hoje nós olharemos o versículo 5 e o versículo 7. E como aparecem palavras ali que elas deixam claro que nós precisamos crescer, progredir na nossa vida cristã. Eu fiquei imaginando, quando eu estava estudando o texto, e eu sempre faço isso, né, essa questão do imagens, não só quando há um discurso da pessoa que está falando, se é o Senhor Jesus falando aos seus discípulos, eu fico imaginando, né, o Sermão do Monte, pela montanha, né, Jesus falando e os discípulos e a multidão ouvindo, eu fico pensando sobre isso. E esse texto, desde quando eu estava meditando sobre ele, eu fiquei pensando em uma corrida. Sabe se é uma corrida que você está querendo atravessar ali a chegada,
Mas até que lá chegue, né, eu pensei em algo estranho, como se fossem umas bandeiras que você tivesse que levar. Mas eu falei, onde você vai levar bandeira, né, na corrida? Mas aquelas bandeiras precisam de... Você vai pegando aquelas bandeiras e você, quando chegar no final, você vai apresentar essas bandeiras, né? Era uma ilustração diferente, né? Mas outra que eu pensei foi no copo d'água. A gente vê isso nas maratonas, né? Aí tá lá um maratonista correndo e aí daqui a pouco dá aquela sede. Ele vai, pega a água, toma e vai mais alguns quilômetros e pega depois um pouco mais de água e vai tomando. Ou seja, foi difícil pensar numa ilustração que demonstrasse como meu coração ficou aquecido em ver os cristãos, nós cristãos, vivendo a nossa fé de acordo com essas virtudes, né, que nós fomos abençoados com ela, para que a gente a cada dia progrida na fé. Um dos comentários estava como título a escada da fé. Eu achei interessante a escada, né, como um degrau assim. Mas Pedro é enfático em deixar claro para nós que nós fomos salvos pela fé em Cristo Jesus. Ele começa o versículo 1 dizendo isso. Então, a fé nos foi dada, segundo Efésios deixa claro que a fé é um dom de Deus, né? Paulo escreve aos irmãos de Efésios dizendo que a fé é um dom de Deus. Nós obtivemos essa fé, foi o que Pedro diz aos irmãos, a quem estava sendo destinado essa carta. Então nós temos a fé. Então a fé, sendo um dom de Deus, fez com que Deus convertesse o nosso coração e nós cremos no Senhor Jesus. Então nós vivemos agora conhecendo, e o conhecimento, como eu disse a você, que aparece lá nos versículos iniciais ali, é um conhecimento relacional, um conhecimento profundo de Cristo. Então você vai tendo relacionamento com Deus, vida de piedade, aprendendo mais do Senhor, desfrutando dessa vida mais perto de Deus, e você é um cristão. Deus nos abençoou. Deus nos abençoou para uma vida com Ele mesmo. Então, com o versículo 3, visto que pelo seu divino poder nos tem sido dado todas as coisas. Então nós temos tudo o que precisamos para desfrutar de uma vida com Deus. É isso que ele diz no versículo 3. Para desfrutar de uma vida com Deus, desfrutar da nossa vida, essa piedade, pelo conhecimento, de novo, esse conhecimento relacional que nós temos com o Senhor Jesus, porque o próprio Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, sendo doados a nós todas essas grandes coisas, todas essas promessas, ou seja, como se nós estivéssemos caminhando agora com uma mochila cheia de bênçãos, promessas que foram doadas a nós. Nós já temos, elas estão conosco, né? E Pedro diz aos irmãos, olha, para vocês serem livres de uma vida de concupiscência, de corrupção, né, das paixões desse mundo, vocês são co-participantes da natureza de Cristo. Nós vimos isso semana passada, não é você ser, nós não seremos deuses, mas atributos da pessoa de Deus são concedidos a nós. Por exemplo, ele diz, sede santos, né, porque eu sou santo. Então, o atributo da santidade, né, é passado a nós. O da bondade também. Deus é bom, né? Ele deseja que nós pratiquemos e vivemos a bondade. Então isso nos livra, né? Conhecer essas promessas, ter essas bênçãos, nos livra dessas corrupções, né? Das paixões que há no mundo. E aí você pode pensar, peraí pastor, então eu já fui salvo, Deus me salvou, como Pedro mesmo está dizendo, que eu obtive a fé. Foi doadas a mim as promessas muito preciosas, foi doado a mim tudo que conduz a minha vida, e eu agora sou co-participante da natureza de Cristo, conhecendo e desenvolvendo mais um relacionamento com Deus. Eu sou feito à imagem de Cristo, e então eu sou livre das paixões que há no mundo. Tudo isso acontece pela bênção e graça do nosso Senhor. Agora vem o versículo 5, que Pedro utiliza de palavras que marcam o nosso agir, a nossa forma de
não só de ver as coisas, mas a nossa forma de como nós vamos nos comportar, como nós vamos viver. E é interessante que ele usa palavras como, por exemplo, diligência. Diligência, ele usa essa palavra diligência. Ele diz para nós reunirmos tudo que reunir todo esse nosso esforço. Isso é importante. Esforço para viver a fé. Nós precisamos, irmãos, associar o que nós cremos, porque o Senhor nos salvou, obtivemos a fé, temos relacionamento com Deus. Nós somos co-participantes da natureza, do próprio Deus. Nós somos livres das paixões desse mundo, da concupiscência da carne. Então, nós precisamos associar tudo o que nós cremos, tudo aquilo que fez com que a gente enxergasse a nossa salvação na maneira como nós vivemos. Por isso que é inconcebível um cristão que entende a fé, que foi salvo por Cristo Jesus, que compreendeu a salvação, compreendeu a escolha que Deus fez para com ele ter uma vida com um testemunho totalmente aquém da fé que ele professa. Pode ser que essa pessoa nunca foi convertida, pode ser que ela esteve na religiosidade, ela frequentou um templo, a igreja, ela aprendeu alguns momentos do culto, ela viu algumas práticas cristãs, ela imitou aquilo, mas ela não consegue viver na segunda, na terça, numa aflição, numa quarta, numa dificuldade, numa quinta, ela não consegue viver com a fé. Por quê? Porque pode ser que aquele coração nunca teve encontro com o Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos associar o que nós cremos na maneira como nós vivemos. Então, aquela ideia pastor, mas aí é um crente carnal. Ele não tem nada a dizer. Ou é crente ou é carnal. Não fica complicado a questão. Você e eu precisamos ser cristãos aqui, no nosso momento de culto, porque nós estamos prestando um culto a Deus, louvando a Ele, entendendo a fé, mas nós precisamos viver a fé da qual nós professamos. E é isso que Pedro vai dizer com relação a essas características. E é interessante isso, porque Pedro não diz para a gente reunir esse esforço para sermos salvos. Ele não diz isso. Reúnam esse esforço para vocês terem um lugarzinho no céu. Não. Vocês obtêm a fé. Vocês já obtiveram a fé. Vocês são salvos. A vocês foram doadas todas as coisas que vocês precisam para desfrutar dessa vida e vida com Deus. Vocês são co-participantes da natureza de Cristo. Vocês desfrutam do pleno conhecimento de Deus, o conhecimento íntimo de Deus. Logo, crentes, vocês precisam viver de acordo com aquilo que vocês têm. E aí ele começa dizendo, versículo 5, por isso mesmo o quê? Por isso mesmo, pelo fato de vocês ser co-participando da natureza de Cristo. Evidentemente, por isso mesmo, de acordo com isso, vocês já têm tudo o que vocês precisam para viver a fé. Então, por isso mesmo, vocês, reúnam toda a vossa diligência. Irmãos, reunir é a ideia de fazer acima da medida. É você se empenhar. É todo o esforço possível você precisa fazer com relação à diligência que você precisa praticar. Então há um empenho. Não é fácil para mim e para você, sabendo que somos pecadores, sabendo que o natural para a gente é fazer o errado. Natural para mim e para você é fazer o errado. Não, nós não nascemos assim, nós, por isso que a gente vê criança e uma palavra, todos nós, né? É interessante, as pessoas falam, crianças são anjinhos, tal, aquela questão toda, e quem é pai já tem que pensar no anjinho que tem, né? Eles são pecadores. Então não é natural para uma criança estar numa sala com um brinquedo só, e você entregar o brinquedo e ela chegar assim, quer saber? Fica você com esse brinquedo, eu vou esperar você cansar desse brinquedo, aí depois, quando você se cansar, eu vou brincar com esse brinquedo.
coloca 3 crianças numa sala, elas quase se matam. Elas quebram o brinquedo em 3, mas não deixa o outro brincar primeiro do que ela. É natural, é o coração delas. É natural. Eles precisam ser ensinados. Eles não podem ser egoístas. Nossa, pastor, mas são tão bonitinhos, são mesmo. São lindos, mas são pecadores. Eles precisam entender isso. Então, há um esforço seu e meu para vivermos a fé que nós professamos, a sermos diligentes. E a ideia de se esforçar e ser diligente, que Pedro usa aqui no versículo 5, é a ideia de prudência, a ideia de dedicação. Precisa que você, ao ser confrontado pela palavra, não resista a esse confronto que Deus concede a mim e a você. Pelo contrário, se o Senhor está falando, o Senhor está me ensinando algo, eu preciso mudar isso na minha vida. Naturalmente, eu vou fazer o contrário disso. Então, eu vou reunir todo esse esforço para praticar esse princípio, porque eu creio nele. Eu creio no princípio do Senhor. Eu creio que é a verdade. Eu preciso viver. Pastor, mas eu não gosto. Pois é, mas o princípio que você gosta tem a ver com a sua natureza pecaminosa. Então, se tem a ver com a sua natureza pecaminosa, você não pode gostar, ainda que naturalmente você goste. Você vai entender da fé. Você entendeu que o Senhor converteu o teu coração. Então, você precisa ser dedicado. Você precisa ser dedicado a viver a fé que você professa. Irmãos, é tão interessante o texto que foi lido inicialmente, né? Paulo está dizendo aos irmãos de Filipos para viver em unidade, não ter partidarismo. Ele dá o exemplo de humildade, o exemplo de humildade que dá é Cristo. Ele é o exemplo de humildade. É assim que nós devemos ser uns com os outros. Mas ele diz algo muito marcante no versículo 12 e depois no versículo 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, ou seja, o seu papel é desenvolver a salvação com temor e tremor. Então, tudo que você aprendeu da fé, tudo que você entende sobre os princípios de Deus, você precisa praticar. Versículo 14. Aliás, a continuidade do versículo 13, desculpa. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então é Deus quem efetua no meu coração. Pois é, mas eu desenvolvo a salvação, é isso mesmo. A soberania de Deus na sua vida e a sua responsabilidade em viver a fé. Então você desenvolve a sua fé, entendendo que Deus coloca no seu coração esse viver a fé. O que eu entendo quando um texto como esse, assim, ele, usando a linguagem dos jovens aí, ele buga a nossa mente, né? Mas peraí, se Deus coloca no meu coração, pois é, Deus coloca no seu coração. Mas você e eu precisamos desenvolver a fé. Irmão, você aprendeu, precisa viver aquilo que você aprendeu. Mas pastor, é difícil. Ué, naturalmente o seu coração vai buscar o que é errado. Então você vai querer fazer o que é fácil. Imagina você ter uma história de pecador. Aí, em determinado momento, o Senhor age com graça na sua vida e te salva. Você tem um histórico daquelas suas práticas. Um histórico daqueles seus pensamentos. Só que agora, Deus converteu no coração. Você tem a fé. Você tem tudo que precisa para viver a vida e uma vida de piedade com Deus. E isso que você está enxergando é pecado. É marca do seu velho homem, do qual você tem que se despir. Você tem que se revestir, né, de tudo aquilo que agrada a Deus. Então, desenvolva a sua salvação. Então você vai reunir, como o Pedro está dizendo, toda a vossa diligência, todo o seu esforço, toda a dedicação. Há um compromisso, irmãos. É interessante que a gente precisa ser claro com relação a isso, né? Entenda. Por que Tiago diz que a fé sem obras é morta? Por que ele diz isso? Porque você que é crente, logo as práticas suas vai refletir o que você creu. Então, a fé sem obras é morta porque você diz que professa algo e vive de uma outra forma. Ou seja, não tem fé.
Não tem festa. Não é você praticar para ser salvo. Não é você praticar para alcançar a salvação. É pelo fato de você ter sido salvo, você vive dessa forma. É pelo fato de você ter sido salvo que você luta contra os seus pecados. Você não luta contra os seus pecados para ser salvo. Entende a diferença? É isso que Pedro está dizendo. Vocês que têm tudo que precisam para desenvolver a vida com Deus, precisam ser diligente, dedicado. Então, meu irmão, você tem um meio de graça de Deus, que é a nossa escola bíblica dominical. Logo, a escola bíblica dominical vai me ensinar mais sobre Deus. Eu vou aprender mais sobre o Senhor. Ainda que eu esteja vendo uma cronologia do povo de Israel. Quais são os princípios do Senhor nessa cronologia do povo de Israel? Como Deus sustentou lá, Deus sustentou aqui. Então, eu aprendi hoje na escola bíblica dominical, por exemplo, sobre soberania de Deus, cuidado de Deus. Logo, quando chega na segunda-feira e bate aquele desespero, porque está chegando o final do mês, né? E aí eu preciso acertar umas coisas, e as coisas não estão indo, e surgiu um burburinho lá na empresa, e estão falando algumas coisas, e talvez eu estou na lista daqueles que vão ser dispensados, porque acabou a produção está diminuindo, e como é que vai ser? Tal. Peraí. O que você crê? O que você sabe sobre a fé? O que você aprendeu lá na escola bíblica dominical, do cuidado do Senhor? Isso vai fazer com que você descanse o seu coração. Então você aprendeu um meio de graça que você saiu de casa e falou assim: Senhor, eu vou para te adorar, eu vou aprender ao Senhor na escola bíblica dominical. Eu vou anotar, eu vou ler, eu vou buscar saber, mas que texto foi esse? Eu vou perguntar, eu vou tirar dúvidas. Por quê? Porque eu quero viver essa fé. Então, se há um esforço que eu deva fazer de acordar mais cedo, me preparar no sábado para estar desfrutando desse meio da graça, eu vou fazer diligentemente. Eu vou fazer com todo esforço. Por quê? Porque eu tenho a fé. Porque eu tenho tudo o que precisa para aprender sobre isso, para conhecer mais a Deus. Então, eu preciso ser diligente com isso. A minha igreja tem um culto de oração, nós nos reunimos à quarta-feira. Peraí, o que nós estamos aprendendo? Ora Salmo 119, ora oração do Pai Nosso. Eu quero conhecer mais o Salmo 119. Eu quero saber mais a oração do Pai Nosso. A minha igreja promove esse meio de graça de nos reunirmos no meio da semana para aprender sobre isso. Eu vou lá orar. Eu preciso aprender sobre oração. Eu preciso conhecer mais a Deus. Eu preciso crescer em Deus com relação à oração, por exemplo. Então, eu vou na quarta-feira. Eu vou me esforçar para me programar. Mas à noite eu vou descansar. Eu não descanso depois do culto. Eu descanso na quinta-feira. Eu descanso na terça, mas na quarta não. Na quarta é o meio de graça que eu estarei lá. Ou seja, você se esforça com os meios de graça que Deus te dá para você aprender a sua fé e viver de maneira plena. Há um empenho, queridos. Há um empenho. Eu fico muito feliz quando vejo cristãos mudando seus comportamentos, suas atitudes, porque entenderam a fé. Porque eles não seguem uma listinha de regras. Porque eles aprenderam sobre a soberania de Deus, sobre o cuidado do Senhor, sobre a sua salvação, sobre a fé em Cristo, sobre a atuação do Espírito Santo. Ele aprendeu, e aquilo vai fazer parte do dia a dia dele. Eu fico feliz quando vejo pessoas se esforçando por aprender, se esforçando para aquilo faz parte da vida. E é muito bom, quando nós passamos por momentos de aflição, e o texto de 1 Pedro 5, 7 vem na nossa cabeça, né? Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então esse texto vem na sua cabeça e fala: peraí, a ansiedade está batendo a porta no meu coração, na minha mente, está querendo tomar essa circunstância toda, mas peraí, eu descanso no Senhor. O Senhor me ensinou isso. Eu preciso viver dessa forma, ainda que seu coração está lá martelando. Não confia não. Confia não. Se você não fizer, não vai. Não confia não. Você fala: peraí. Deus me ensinou isso. Eu preciso conhecer mais sobre dependência do Senhor. Eu preciso aprender mais. Esforce-se por saber. Esforce por viver cada vez mais a sua fé. E isso é a ideia de reunir. E é interessante que ele continua dizendo: associai a vossa fé à virtude. Irmãos, Pedro faz algo aqui maravilhoso. Na segunda carta aqui, os irmãos viram desde na introdução dela,
eu disse aos irmãos que Pedro, diferente da a primeira carta o foco era que nós vamos perseverar na fé, né? Ainda que seja no sofrimento, na perseguição. A segunda carta é a pregação contra as heresias, contra os falsos mestres. Pedro é enfático em ensinar isso. Quando ele vai estar escrevendo aqui esse texto, claro que inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, Pedro vai usando algumas linguagens da época, algumas linguagens que os próprios falsos mestres estavam ensinando e que Pedro está explicando da maneira correta. Isso é maravilhoso. Claro que nosso português, e nós, lembra que eu disse na escola bíblica dominical, nossa barreira cultural, nós não vivemos a mesma cultura, né? Então eu vou tentar trazer para você o que Pedro está querendo dizer quando ele diz: associai a vossa fé. Associar, olha só, queridos, associar tem a ver com uma apresentação teatral da época. Pastor, como isso? Acontecia assim, tinham apresentações na época, né? E para que a apresentação acontecesse, tinha alguém que pagava os preparativos para que aquela peça acontecesse. Preste atenção, então, não perca o fio da meada. Então, na época, tinha aquela peça teatral, e para que aquela peça aconteça, precisava que alguém pagasse para que toda aquela estrutura fosse montada. Não temos isso hoje, não tem um evento. Nós chegamos num evento, mas para que o evento aconteça, tem todo o preparativo antes. Só que esse verbo associar tem a ver com a pessoa que bancava, a pessoa que pagava, a pessoa que se esforçava, olha, queridos, diligentemente para que aquela peça acontecesse. Pedro usa esse termo, associar. Então, quem estava lendo a peça, quem estava lendo a palavra, ia falar assim: peraí, associar? Não, mas Pedro está usando esse verbo aqui. Esse verbo está dizendo aquelas pessoas que pagam para que a peça acontecesse, e toda aquela pessoa que se esforça e fala com o governador e se prepara e paga, ele conduz toda aquela diligência para que aquele evento aconteça. Então trouxe um pouco do que era essa palavra na cultura de 2 Pedro. Aí Pedro usa essa palavra para dizer, olha lá, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai o que? A vossa fé. Vocês vão, toda aquela diligência de conhecer e viver a fé, vocês vão associar, ou seja, vocês vão se dedicar ao máximo, vocês vão, como aquele que se paga e prepara tudo para que a peça teatral aconteça. Você vai ver aquele esforço, sabe aquele esforço que ele faz para que aquela peça aconteça? Então, você vai fazer esse esforço para viver a sua fé. É isso que ele está dizendo, irmãos. Então, como eu disse no início da mensagem, Pedro está dizendo: você tem a fé, você vive a salvação, então você vai se esforçar para aquilo ser expresso. Por isso que você vai associar o que você crê na maneira como você vive. Então, por exemplo, mas olha, a política, mas a economia, agora saiu a taxação para aqui, a taxação para lá, tarifa para cá, e sobe, e desce. Você vai, peraí, você é crente, irmão. Você é crente, o que você vai ter que fazer? Orar. Você vai orar diligentemente, para que Deus mude essa circunstância, para que Deus coloque no seu coração esse descansar. E as coisas preocupam e deixam a gente entristecido, preocupado? Sim. Excessivamente não. A gente não pode. Por quê? Porque na sua fé você tem um Deus que cuida de você, um Deus que rege tudo isso. Então o que eu vou fazer? Peraí, diligentemente, eu preciso viver isso. Eu preciso viver isso. Mas outra coisa que chama a atenção, essa ideia de associar, e quando essa pessoa está preparando, né,
investindo para que essa peça teatral aconteça, esse que está se associando, ele supre tudo o que precisa. Faz parte do desejo dele. Ele é uma pessoa que vai acrescentando, inclusive financeiramente, para que a peça teatral aconteça. Tudo isso nessa palavra associada. Agora, a minha pergunta é: você se esforça? Tem pessoas que rapidamente, quando são confrontadas com o seu pecado, por exemplo, não, pastor, isso daí é porque meu primo, meu parente, meus pais fizeram. Então, a primeira atitude dessa pessoa não é olhar para ela e falar assim: o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso mudar? A primeira atitude dela é culpar as outras pessoas, culpar as circunstâncias. Peraí, a primeira coisa que nós devemos fazer: por que o Senhor está me dizendo isso? Por que o Senhor está me exortando com isso? O que eu preciso aprender para viver mais a fé dessa forma? Aí a pessoa se esforça. Domingo o pastor falou sobre isso, e eu acho que ele está falando comigo. O domingo o pastor falou de novo, e eu acho que ele está falando comigo de novo. Eu não sei, irmãos. Tem que ser o Espírito Santo falando com você. Você precisa ser diligente. Quando você ouve, por exemplo, olha, precisamos orar por isso, você ora. Não perguntas. Quando alguém chega para você: ore por mim. Eu vou orar. Você ora. Você acha importante a oração? Você entende oração? O que significa oração? O que significa orar por alguém, interceder por alguém? Já pensou sobre isso? Já refletiu sobre isso? Agora, se sim, se você entendeu, você está se esforçando para fazer isso? Vou fazer uma pergunta, você não precisa responder. Só você pensar. É fácil orar? Nossa, ficou meio estranha essa pergunta. Vou fazer de novo essa pergunta. É fácil orar? É natural para você parar no seu dia corrido? Você tem um dia muito corrido. Parar para orar? Parar para ficar tempo de oração, Senhor? É um desafio para a minha vida. E eu sei que é um desafio para a sua vida. Mas isso tem a ver com vida com Deus, irmãos. Há um esforço. Sim. Há um esforço. Pastor, até para orar, aí você começa a entender um pouco mais a graça de Deus. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É graça de Deus. Então, meu irmão, vamos orar mais. Vamos orar mais. Separe esse tempo. Dedique-se a orar. Pastor, mas eu tenho a vida corrida, eu já saio correndo, acordo um pouco mais cedo. Vai dormir um pouquinho mais tarde. Não é importante? Se você associar a sua fé nesse esforço, de viver aquilo que você crê, diligentemente, é importante para você ir crescendo. Veja que Pedro vai dando essa batida de crescimento, Ele diz para associar com a vossa fé a virtude. A virtude, ela já apareceu aqui na primeira carta de Pedro, já relacionada a Cristo, Nós vimos os atos, excelentes de Cristo. Interessante, de novo o contexto. A palavra virtude era também associada pelos gregos. Os filósofos da época associavam a virtude. A virtude era algo que eles sempre mencionavam. Você viver, essa virtude. E Pedro usa essa palavra virtude. Só que qual é o problema dos filósofos da época não conseguirem chegar no foco principal? Porque eles acham que a virtude parte deles para com o próximo. Pedro está explicando: a virtude vem de Deus. Por isso que vocês obtiveram a fé, vocês vão associar a fé à virtude, que vem de quem? De Deus. Por isso que os cristãos conseguem viver essa virtude. E a virtude são ações. Eu quero te perguntar: você associa o que você crê, o que você sabe sobre a fé, com o que você faz? Isso é muito importante. Isso é fundamental. Isso tem a ver com associar a fé, aquilo que você crê,
com aquilo que você faz. A virtude, a maneira como você vive, a maneira como você age. Não tem como desvencilhar isso. Né? Um cristão conheceu, aprendeu, ele vive. Ele vive. Por isso que a questão de cristãos, né? E às vezes as pessoas falam assim, nossa, nem parece crente. Você nem parece crente. Nós estamos caminhando para sermos conforme a imagem de Cristo. Então, algumas coisas que o velho homem fazia, não pode fazer mais. Não é porque o pastor não deixa. Não é porque a igreja batista não deixa. É porque não faz parte de Deus ser assim. Não faz parte de servir ao Senhor alguém agir dessa forma. Então, eu preciso associar a minha fé, aquilo que eu creio, à maneira como eu vivo, aquilo que eu faço, que é a virtude. Ele ainda fala mais. Associai lá a vossa fé à virtude. E a virtude como conhecimento. Ou seja, aquilo que você faz, além de ser algo que faz parte da sua fé, é aquilo que você sabe. Esse conhecimento não é aquele conhecimento relacional. Esse conhecimento é aquele conhecimento que faz com que ele cresça. É um crescimento em saber. Olha só. Olha a batida de 2 Pedro. Como é que vai lutar contra as falsas doutrinas? Conhecendo a verdadeira. Conhecendo a fé. Então você vai associar não só aquilo que você crê, como aquilo que você faz, como aquilo que você sabe. Lembra que eu falei para você da corrida, que foi até difícil explicar para vocês a ilustração? Mas eu estou imaginando um corredor vindo e falando assim, peraí, virtude, peraí, fé, conhecimento. E ele está caminhando, e ele está aprendendo, ele está vivendo. Isso faz parte de uma prática, de um esforço que eu e você estamos caminhando para fazer. Você pensa nas coisas de Deus durante a semana? É interessante que parece que alguns cristãos, deu o horário do culto do domingo, ele desliga a vida cristã dele e entra no mundo secular, porque agora, pastor, matando um leão por dia. Né? Olha, cuidado com o bom, hein? Irmãos, não é. Você precisa entender que a sua fé faz parte da sua segunda, sua terça, sua quarta, porque ela vai refletir nas suas ações e aquilo que você já sabe. Eu sei que não é correto fazer isso. Então por que lá na empresa eu posso fazer? Por que lá na escola eu posso fazer? Mas na igreja eu não posso fazer. Ué, por que não? Por que não? Se você aprendeu que aquilo é errado, faz parte do seu conhecimento. Olha, que bênção, eu aprendi um pouco mais. Como essa palavra associar, que Pedro colocou aqui, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, no seu contexto, diz um esforço tremendo. Eu preciso me esforçar mais. Eu preciso. Mas, pastor, eu estou cansado. Pois é, nós vivemos numa correria tremenda, né? Nós vivemos nesse cansaço tremendo. Mas vá pesando as prioridades da sua vida. Vá pesando, vai alistando isso. Né? Então, nós vamos nos empenhar para associar o que temos à maneira que vivemos, nós vamos agir de acordo com aquilo que nós cremos. E ele continua dizendo, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio. Domínio próprio é outra coisa. Aqui, claro que domínio próprio tem a ver muito com as paixões carnais, as concupiscências. Visto que Pedro fala isso na primeira carta dele, né? Que antigamente nós vivíamos dessa forma. Mas, um outro contexto muito importante das palavras de domínio próprio, né? Tem a ver com sentimentos. E como o cristão cresce? Né? Então ele vai associando, se esforçando por viver a fé que ele crê. E dessa fé ele vai crescendo naquilo que ele faz. Crescendo naquilo que ele faz, aquelas atitudes estão refletindo o conhecimento que ele tem. E diante do conhecimento que ele tem, ele vai refletindo sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, sobre os seus pensamentos, sobre os seus desejos. Olha, cristão, tá vendo? Olha o esforço de viver a fé. Veja, querido, mais uma vez, são ações que você tem, são ações que você e eu temos, né? Pós
pós-fé foi concedido a Deus por nós. Então agora esse domínio próprio, existe também esforço. Ah, pastor, tem aquilo que eu gosto. Pois é, aquilo que você gosta, passa no crivo de agradar ao Senhor? Não. Então você vai ter que se esforçar. Se esforçar para não gostar. Se esforçar para se afastar. Mas pastor, isso faz parte do meu sentimento. Pois é, domínio próprio. Seu sentimento não pode estar acima da vontade de Deus. Porque é a vontade de Deus que você deseja seja feita, não é assim a oração do Pai Nosso? Então é a vontade de Deus. Então, não são as minhas vontades, não são os meus desejos. Eu preciso me dominar. Tanto nas coisas que me afastam de Deus, sendo isso pecado, né? Davi fala isso no Salmo, né? Não colocar diante dos olhos, né? Aquilo que desagrada ao Senhor. Então, isso não é bom, me afasto. Me afasto. No passado, talvez isso te agradava. Mas você vai falar assim, bem, isso não faz parte da vida de um cristão. Domínio próprio. Você já sabe, você vive de acordo com o que você crê, você aprendeu a viver a fé e nesse esforço constante de dominar-se. Sabendo que eu e você temos o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, irmãos. Nós temos um auxílio maravilhoso no nosso coração. Às vezes tem coisas que nós desejamos e pensamos e não agrada a Deus. Afaste isso da sua mente. Afasta isso da sua mente. Como pastor, ore. Tem alguém que você confia, alguém mais maduro na fé? Compartilhe essa luta sua. E vão ser 2 pessoas orando. Seja a pessoa madura que você conhece. Vão orar juntos por isso. Vão lutar juntos. Vão ler a Bíblia por isso. Vão buscar livros de acordo com esse problema. Por quê? Porque eu preciso me dominar. Essas coisas às vezes tomam o meu pensamento. Os meus sentimentos são afetados. Essas coisas me abalam. Opa, peraí. Eu tenho a fé. Eu tenho tudo aquilo que eu preciso para ter o pleno conhecimento de Deus. Ter uma vida de piedade, uma vida perto do Senhor. Afaste de perto de mim essas coisas. Domínio próprio. Ele continua. Então, olha lá. Pois se associar a virtude do conhecimento do domínio próprio, com o domínio próprio, agora a perseverança. Agora é a ideia de você entender que não só aquilo que você crê sendo praticado da maneira como você faz, refletindo aquilo que você conhece, dominando-se nesses sentimentos que te afastam de Deus. Agora você saber que isso deve ser uma constante. Todos os dias. Pastor, venci essa luta hoje. Pois é, tem mais uma luta amanhã. Então, perseverança. Pastor, isso está sendo complicado aqui. Então vamos junto orar para a gente lutar. Lutar sobre isso. Perseverantemente. Não desista. Não cante aquela canção que diz eu nasci assim, eu cresci assim e eu sou mesmo assim. Não faça isso. Você é uma nova criatura. Pastor, mas está sendo difícil para mim. Pois é. Outras lutas, outros irmãos estão tendo também, em outras áreas. Mas você está buscando viver a fé, diligentemente, reunindo todas as forças para obedecer ao Senhor. Seja perseverante. Não desanime, meu irmão. Às vezes as coisas nos abatem. Quem está te falando é alguém que luta todos os dias. Então, às vezes, vem sentimentos, as emoções querem nos enganar, e aí você fala, não, peraí, eu preciso ser perseverante. Luta de hoje, Senhor, concede força, concede, Senhor, a tua graça todos os dias. As mães que têm um abençoador papel de serem donas de casa, elas presenciam isso no cuidado dos filhos. Isso foi uma bênção de Deus na vida de vocês, mães. Vocês podem ver, falando com o seu filho um dia, você espera que amanhã ele já aprendeu tudo. E aí chega amanhã ele repete. Aí você vai perseverantemente, porque você quer criar aquele filho, aquela filha, para a honra e glória do Senhor. E você faz isso todos os dias. Até seu marido, né? As dificuldades que ele tem todos os dias. Aí você vai perseverantemente demonstrando amor, agindo em submissão, cuidando dos filhos, fazendo esse papel abençoador.
Quando se forma um homem e uma mulher, você fala assim: Senhor, é para tua honra e glória. Louvado seja o Senhor por isso. A cada dia, perseverantemente. Mamães sabem disso. É perseverante, isso é perseverante. Mas, pastor, ele está difícil, ela está difícil. Pois é, são pecadorzinhos. Às vezes nem tãozinhos assim, né? São maiores. Desafiador é perseverante. Seja perseverante. Viva a fé. Viva essa perseverança. E ele continua. Então, com a perseverança, a piedade. Qual a força que você vai ter para ser perseverante? Vivendo perto de Deus, irmãos. Vivendo perto de Deus. Então veja, o que Pedro está dizendo, de novo, trazendo o contexto da época. Vocês que estão achando que viver as virtudes, viver de maneira reta para a sociedade, tem a ver com a prática humana do gnosticismo, por exemplo. Ah, não, agora eu posso fazer o que eu quiser, aqui eu posso fazer com o meu corpo, porque a matéria é mal, é o espírito que é importante. Que é uma linha que é espírito, né? Então pode fazer o que quiser. Outros não. Não, outros não. Você vai ter uma vida totalmente rígida em todos os princípios. Porque não é nenhum nem outro. A questão é o seguinte: todas essas virtudes e essas dádivas vêm do Senhor. Então, para viver a fé, viver dominando, se dominando, né? Viver nesse esforço provém de Deus, provém do Senhor. Então você precisa desenvolver essa vida de piedade com Ele. Você precisa estar perto do Senhor. Assim você e eu, meus irmãos, nós vamos ser perseverantes. Não termina aí. Com a piedade, a fraternidade. Piedade, relacionamento, vida com Deus. Você e Deus. Fraternidade, o amor entre os irmãos. É literalmente viver o amor entre os irmãos. Lá na primeira carta, Pedro diz para ser fraternalmente amigos. Então, essa vida de unidade da igreja precisa ter um esforço meu e seu. Meu e seu. Eu já disse mais uma vez, o pastor vai repetir de novo. Eu vou repetir de novo, irmãos. Peguei meu papel e repeti várias vezes, muitas coisas, né? Não deixe divisão imperar no nosso meio. Que ela não comece por você e nem por mim. Mas se você ver, lute contra isso. Porque a palavra de Deus diz para nós vivermos em unidade. Não deixe maledicência, não deixe conversas atravessadas, não deixe a divisão, irmãos. Como você vai se esforçar para viver a fé? Ainda nesse espaço de viver a fé, é você ser fraternal, ou seja, amor entre o seu irmão, amar uns aos outros. É você e ele, é nessa luta. Então, seguindo o contexto da segunda carta de Pedro lá, vão ter falsas heresias, vão tentar entrar no meio da igreja. Como é que esses irmãos vão se proteger? Amando uns aos outros. Por quê? Agora imagina, eu estou querendo viver, praticar, associar aquilo que eu creio da maneira como eu vivo. Você também está tentando fazer isso. E você também. Então tem um irmão, tem uma irmã que estão tentando, os jovens estão tentando fazer isso, os idosos estão tentando fazer isso. Ou seja, aquilo que nós temos eu vou viver dessa forma. Então o Senhor me ensinou esse princípio. Eu estou tentando viver, meu pastor está tentando viver, a irmã está tentando viver. Então nós vamos, imagina, essa comunidade. Aí quando a gente chega aqui, a gente chega cansado do mundo. O Senhor que luta, foi mais essa semana. Mas eu vim aqui para adorar o Senhor. Porque tem irmãos e irmãs que estão lutando para viverem a fé. Por isso que é a unidade na igreja. E como essa unidade acontece? Só de uma piedade. Então você vive perto de Deus, eu vivo perto de Deus, a gente vive essa comunhão da igreja. Por isso que eu disse a você, então quando há movimentos para nos dividir, para nos separar, isso é diabólico, isso não é de Deus. Porque se Deus fala para a gente ser fraternal e viver a unidade, quando tem movimento de divisão, não parte de Deus. Se não parte de Deus, você não pode aceitar. Não pode aceitar, irmãos. Não aceite maledicência, começando com você. Pare. Não se interesse por isso. Tenha o domínio próprio. Pastor, quando eu não conheci o Senhor, eu gostava de uma conversa. Por que programas onde câmeras ficam apontadas para as pessoas o dia inteiro faz sucesso, irmãos? É a vontade de saber da vida dos outros. É a vontade de saber o que os outros estão fazendo. Por que isso faz sucesso? Irmãos,
de entrar na igreja? Não, entra não, irmão. Entra não. Depende de mim? Também. Mas de você também. Esforço meu, esforço seu. Precisamos lutar por isso, irmãos. Precisamos viver a fé. Precisamos nos esforçar. E aí Pedro fala de um outro amor agora. Então, está juntando lá. Eu vou resumir, né? Então, vamos reunir a diligência, vai associar a fé com a virtude com o conhecimento com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, o amor entre os irmãos, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Mas peraí, pastor, você falou que o amor entre irmãos é a fraternidade. Pois é, esse outro amor é uma outra palavra no grego. É o amor ágape, é o amor de Deus, é o amor incondicional. Como, irmãos, nós vamos viver esse amor? Lembra que Pedro havia dito que somos co-participantes da natureza de Deus? Deus é amor. Então, qual amor nós vamos viver? Esse amor incondicional. Esse amor dedicado. Amor condicional é amor dedicado. É amor que se esforça. Não é amor de conveniência. Eu citei para os irmãos o Romanos capítulo 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, pelo fato de ser nós perfeitos. É esse que o versículo diz? Não. Deus mostra prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por pecadores que somos nós. Então não foi de coisas que nós fazemos para Deus. Foi Ele agir em favor da nossa vida. Isso é amor. Esse é amor que Pedro está dizendo. Esse é amor que eu e você precisamos ter. Mas pastor, eu sou pecador. Pois é, Deus nos instruiu a viver esse amor. Amor entre irmãos, né? É aquele amor que nós desfrutamos uns com os outros. Esse outro amor, ele é incondicional. Não tem condição. Você vai amar. Você vai decidir amar. Tem espaço para divisão, irmão? Agora imagina eu e você lutando contra os nossos pecados, lutando para associar aquilo que nós temos da maneira como nós vamos viver. Aí quando chega no amor, você fala assim, por que você é capacitado a viver esse amor? Primeiro, porque a fé veio de Deus. Segundo, tem sido doado a você todas as coisas para você viver a vida e esse relacionamento com Deus. Terceiro, você está se esforçando. Você está se esforçando diligentemente para viver a fé. Eu preciso amar. Amor é decisão, irmão. Essa ideia de amor é sentimento, isso é coisa do mundo. Isso é coisa de filme romântico. Amor é decisão. Amor é você olhar para a pessoa e falar assim, eu decido viver com essa pessoa por toda a minha vida. Vão ser flores? Claro que não. Dois pecadores vão se atracar em alguns momentos. Vão rosnar um pro outro, em vez de mandar beijinho. Porque o ideal é você mandar beijinho, né? Te amo, te amo. Mas às vezes não. Aquela coisa toda. Mas você decidiu amar. Você diante de Deus fez uma aliança diante do Senhor para dizer, eu decidi amar essa pessoa por toda a minha vida. Eu decidi amar a minha igreja. Você decidiu amar a sua igreja? Decida amar a sua igreja. Eu sei que é difícil para você, mas você precisa amar seu pastor. Você precisa amar o seu irmão, a sua irmã, porque esse amor vem de Deus. Qual a primeira característica do fruto do Espírito? Amor. Pastor, eu não consigo. Você é crente, consegue sim. Decida amar. Decida amar. Há um esforço, sim ou não? Claro que há, meu irmão. Às vezes eu faço coisas que você não tem vontade de me amar. Não tem a ver com sua vontade, não. O princípio do Senhor de viver a fé. Meus queridos, associe aquilo que você crê da maneira como você vive. Nós precisamos associar o que nós temos da maneira como nós vivemos. Alguém que é cristão e busca divisão, busca a maledicência, a desonestidade, a malícia, conversas impuras, coisas que, a gente usando aquela interpretação assim, né? Se Jesus estivesse do lado, você faria? É uma boa avaliação que você faz. No que você está fazendo,
que você está vendo, o que você está assistindo, o que você está falando, da maneira como você está brincando, da maneira como você está agindo. Se Jesus estivesse do lado dele e falava: joia, filho, muito bom, que joia, vou participar dessa conversa com você. Vou participar. Imagina Jesus, você numa conversa maledicente, ele fala: não, deixa aqui, eu estou aqui também, acho legal o que você está fazendo. Ele falaria isso. Por que fazemos? Esse filho nós precisamos ter. Crente vive a santidade, vive para agradar ao Senhor. Eu preciso fazer isso, preciso me esforçar. Ah, esforço? Ah, eu vou fazer. Vou fazer. Pastor, olha, nossa, pastor, às vezes eu tenho vontade, mas não dá vazão para sua vontade, não, domínio próprio. Se esforce. Não vou fazer isso, não vou. Tem aquela coisa, pastor, que eu gosto de falar e eu sei que não é boa, então não fala. Fica quieto. Não fala. Ah, pastor, tem certas coisas que às vezes eu penso. Pensa. Não pensa não. Filipenses capítulo 4 diz tudo que há louvor, né, que há virtude, isso tem que estar na sua cabeça. Não pensa isso não. Pensa no que isso já faz de Deus. Tira isso de uma vida que vai atrapalhar você nessa caminhada de crescimento ao Senhor. Aí, queridos, quando vi heresias, quando vi novas doutrinas que vão tentar nos afastar de Deus, a gente fala: não, eu estou me esforçando. Por isso que às vezes as pessoas falam: ah, jovens, não, pastor, mas os jovens hoje são muito tentados. São mesmo. Eu acredito. Nosso país, eu posso falar do nosso país porque é o meu bíblico, né? No nosso país, às vezes, a questão sexual, ela é muito exacerbada. O carnaval demonstra isso, né? São tentações? Sim, eu sei disso. Mas pode vencer, não pode vencer. E jovens hoje, pode viver um relacionamento de noivado e casamento nos dias de hoje? Pode. Claro que pode. Por que não poderia? Não, pastor, mas sabe como é que é? Hoje, as tentações, não, para aí, domínio próprio. E o esforço? E associar a fé? Aquilo que você crê. Isso não agrada a Deus. Então, se não agrada a Deus, não é o pastor que está falando, além do pastor que está falando. Não é a minha igreja que prega isso, além da sua igreja está pregando. É por causa de Deus. Eu preciso me esforçar. Ah, isso aqui é bom, isso é tão bom para mim. Tá, mas peraí, o que Deus diz sobre isso? Diz que isso não é bom. Então eu não posso gostar. Mas pastor, no meu coração, não associa aquilo que você crê. Não é verdade para você? Não, isso é verdade para mim, pastor. Não, a Bíblia diz isso, diz. Então, deixa isso. Você está vivendo assim, irmão? Você precisa viver assim. Eu preciso viver assim. É desafiador. Mas se a palavra de Deus nos exorta a viver dessa forma, tem sido doado a nós tudo que nós precisamos para viver esse pleno conhecimento de Deus e lutar contra essas coisas. Que você lute e eu lute contra os pecados que nos afastam de Deus. E que nós lutemos para viver a fé, associando aquilo que nós temos à maneira como nós vivemos. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela bênção de ouvir a palavra do Senhor, de entender, Senhor Deus, que nós precisamos nos esforçar para viver a fé, Senhor Deus. Alinhando, Pai, essa fé com a maneira que nós agimos, com as nossas virtudes, Senhor Deus. De maneira que nós conhecemos a verdade e vivemos aquilo que nós sabemos. Pai, ajuda-nos a sermos perseverantes, desfrutarmos de uma vida de piedade, vida perto do Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a nos dominar os sentimentos que nos afastam do Senhor. Pai, nos ajude. Nos ajude, Senhor Deus, a amar uns aos outros, a viver, Senhor Deus, esse amor fraternal que a tua igreja expressa, Pai. E que o amor perfeito, o amor que vem do Senhor, nós precisamos viver dia a dia com todos aqueles que nos odeiam. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos assim. Há um esforço que precisamos fazer, mas sem tua graça, Pai, nós não conseguimos. Então, graças ao Senhor, nos foi doado tudo que nós precisamos. Então, Pai, a cada dia nos capacite com a graça que precisamos para enfrentar os dias que o Senhor destinou para nós. Mais uma vez eu te agradeço, Pai, te louvo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.